vai para a chácara trabalhar e tem que obedecer. Esse escravo. Mas quando esse escravo morreu, o amo ordena: levanta, levanta. Está morto. Vai para trabalhar. Já não tem autoridade. Essa é a figura que Paulo usa em Romanos 6. O pecado era nosso amo. E nós fomos libertos porque estamos mortos. Já o pecado não tem poder, autoridade sobre nós. Você pode dizer: estou morto em Cristo Jesus. Você não tem mais autoridade sobre mim. Estou livre. Aleluia. Amém. Nós não temos mais por que obedecer ao antigo amo, o pecado. Podemos equivocar-nos. O inimigo tenta enganar-nos. Porém, temos que aferrar-nos, agarrar-nos da palavra de Deus e crermos na verdade. Declaremos ao pecado e a Satanás: estou morto com Cristo. Com Cristo estou crucificado. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sou livre. Aleluia. Estamos mortos para o pecado. A palavra morte significa ruptura definitiva de relações. Nós em Cristo rompemos definitivamente todo vínculo com o pecado e juntamente com ele ressuscitamos. Aqui o testemunho de aquele testigo não, como é? Testemunho, que é Deus. O único testemunha é Deus, que Ele revelou aos apóstolos e profetas que aconteceu na cruz. Você tem que conhecer a palavra. Você tem que crer a palavra. Você tem que proclamar a palavra para você e para os outros. Temos enfatizado muito a doutrina, a didaquê, os mandamentos. E ficamos desbalanceados, desequilibrados. Estamos assim. Muita didaquê, pouco querigma. Temos que balancear. Balancear? Equilibrar. Amém? Você tem que ser um pregador da palavra. Em grego, pregador é keros, que é a raiz da palavra querigma. E keros é aquele arauto, que naquele tempo não tinham microfones, quando o rei tinha que dar uma comunicação à nação. Perante dos arautos iam primeiro os trompetistas e tinha um som especial, uma música que todo mundo entendia que há uma convocatória do rei. O rei vai comunicar ao povo alguma coisa. Então todo mundo se reunia na praça central e os trompetistas tocavam outra vez essa música e todo mundo guardava silêncio. E os queros, os arautos, falavam.
o rei comunica a toda a população que aquela guerra no norte de nosso país culminou com a vitória de nosso exército. O inimigo foi vencido lá e aquelas terras foram recuperadas. Oh, todo mundo fazia festa, gritava. Essa era a dinâmica do querigma. Amém? Uma boa notícia. Você tem que tornar-se arauto, pregador do querigma. Amém? Isto que estou comunicando, compartilhando com vocês, você tem que dominar este tema e ser pregador, querus, anunciar, não só ensinar a didaquê, os mandamentos são necessários, mas tem que proclamar o querigma. E esse é o equilíbrio que encontramos na palavra. Veja, Pablo sabia deste equilíbrio. Quando você lê a epístola aos Efésios, Efésios tem 6 capítulos. Os primeiros 3 capítulos é puro querigma. Aí não há mandamentos. Proclama a verdade, a verdade, a verdade, a revelação. E os 3 capítulos finais, didaquê. Bom equilíbrio, 3 e 3. Se você lê Colossenses, tem 4 capítulos. Os 2 primeiros capítulos, todo querigma, proclamação da verdade. E capítulo 3 e 4, didaquê. Tem que estar equilibrado. Amém? Nós traemos este exemplo. Trem. Imaginemos trem com 10 vagões. Vagões? Mas para mover esses vagões, que precisa? Locomotiva. Então, vamos comparar. A lei colocou nas vias 10 vagões, os 10 mandamentos. Ninguém conseguiu levar. A lei é boa, mas nós somos fracos. Não podemos. E vem Jesus. Disse, bom, vou tirar 9. Já com você pode. Disse isso? Não. Ele acrescentou 90 vagões mais. Como? Estou brincando. Oíste que foi dito, não cometerás adultério. Mas eu vos digo, aquele que olhar uma mulher desejando, já acrescentou. Ouviste que foi dito, não matarás. Mas eu vos digo, aquele que se ira contra seu irmão, já merece juízo. Acrescentou 90 vagões. Pero como? Esse é a didaquê, os vagões. A lei não proveu locomotiva, mas Jesus, ele é a locomotiva. Amém? O Espírito Santo é o poder que vem a nós e todo aquele querigma proclama aquela locomotiva que Ele nos deu. Amém? Bom, agora podemos mover 100 vagões sem problema. Todo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Louvado seja o Senhor. Agora vamos ver, continuar. Os cristãos, muito vinculados com a tradição, hoje, sexta-feira, choram, porque Jesus morreu hoje. Amanhã, sábado, guardam silêncio. E o domingo fazem festa. Nós já sabemos que o domingo já passou. Amém? Nós fazemos festa todos os dias. Aleluia!
já ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Enviou o Espírito Santo, o Pentecostes já aconteceu, e nosso Pentecostes pessoal também. O Espírito está em nós, somos um em Cristo Jesus. Aleluia. Agora vamos progredir um pouco no querigma. O que aconteceu quando Jesus ressuscitou entre os mortos? Os dados físicos, históricos, você pode ler, já tem lido Mateus, Marcos, Lucas e João. Estão todos aí. Testemunho fiel de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas os evangelhos não têm uma explicação que aconteceu no plano espiritual. O fato histórico tem que ser testemunhado, é importante. Mas o mais importante é que naquele acontecimento histórico, que aconteceu no plano espiritual. E aqui, outra vez, Deus que viu, revelou aos apóstolos e profetas. E disse assim, Efésios 2, 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Estamos em nossa segunda frase. Com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você crê? Eu leio e creio. Leio e creio. Você onde está sentado? Onde está sentado hoje? Você está sentado em uma poltrona vermelha? Sim, fisicamente. Pero aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Donde Ele está, eu estou. Você está onde Ele está. Não só nos co-crucificou na cruz, nos sepultou juntamente com Ele, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos hizo assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Para viver aqui na terra com os pés no chão, com glória celestial. Amém. Aleluia. Onde você está sentado? Lugares celestiais. Tua vida tem que ser uma vida terrenal, mas com glória celestial. E essa glória do céu, essa glória do Filho de Deus ressuscitado está em você e você está em Ele e com Ele. Louvado seja o Senhor. Transforma tua vida terrenal em uma vida santa, pura, cheia de glória, de alegria, de paz, de vitória. Louvado seja o Senhor. Amém. Fisicamente estamos na terra. Temos problemas. Estamos rodeados de situações e circunstâncias humanas e terrenas. Dentro de um corpo mortal. Estamos sujeitos ao cansaço, à fome,
as enfermidades e até a morte. Nosso homem exterior se desgasta, se deteriora. Estamos expostos a perigos, acidentes, sofrimentos, dor e fraqueza. Nosso vaso continua sendo de barro. Amém? O tesouro que contemos é maravilhoso, mas não muda o vaso. Mas com toda essa fraqueza exterior, temos glória interior. Esta leve tribulação momentânea produz em nós cada vez mais eterno e excelente peso de glória. Os sofrimentos cooperam para formar em nós a Cristo. Deus não poupou o sofrimento de Jesus. O versículo mais difícil da Bíblia para mim entender é Hebreus 5:8, quando diz que pelo que padeceu, aprendeu o quê? Obediência. Ele precisava padecer? Ele precisava aprender? A Bíblia diz que sim. Não é igual Jesus com 30 anos de idade, com Jesus aos 33 anos de idade. Foi provado. Não é Jesus aos 33 anos de idade que Jesus que passou por Getsemane e a crucifixão. Foi obediente até a morte. E se ele precisou aprender por padecimentos, eu, muito mais. Então, tudo coopera para o bem. Aqueles que amam a Deus. Assim que padecemos, sofrimos, choramos. Somos humanos. Pero temos glória. Estamos assentados em nosso interior com Cristo em lugares celestiais. Amém? Participamos daquela comunhão com o Pai e com o Filho no Espírito Santo. Temos livre acesso ao lugar santíssimo. Participamos da festa celestial, junto com os redimidos e os anjos. Temos em nosso espírito uma eterna canção. O Cordeiro que foi imolado é digno de toda adoração. Vivemos maravilhados pela sublime graça de nosso Pai. Cristo em nossa vida, nossa força, nossa alegria. Não encontramos palavras para expressar nossa gratidão a Deus. Por isso falamos línguas. E nem as línguas alcançam. Amém. O máximo é guardar silêncio e amar, adorar, contemplar, ficar maravilhados. Amém. O que precisamos fazer para experimentar esta vida de glória aqui na terra? Nada. Todo foi feito
Ele nos ressuscitou. Você não tem que descer. Você não tem que subir. Ele desceu. Ele subiu. E nos ressuscitou e nos hizo assentar juntamente com Ele. Por graça sois salvos. Não é através das obras, para que ninguém se glorie. Você não tem que ser aplaudido por seu boa conduta. Há um só que merece todo o aplauso. Aquele que mora em você. Só temos que crer. Se crês, em tua própria vida, verás a glória de Deus. Fé é crer o que Deus nos revelou. Fé é crer a palavra de Deus. Cristo está sentado com. Creia que Cristo está sentado com. Perdão. Creia que você está sentado com Cristo em lugares celestiais. E desfrute a vida terrena com glória celestial. Amém. En Cristo. Segundo, falta Cristo nos. Esta terceira expressão gloriosa do Novo Testamento Cristo en nós. Já vimos que isto acontece pelo Espírito Santo em nós. Agora, no céu, são dois, o Pai e o Filho. E a terceira pessoa da Trindade está aqui na terra. Está em nós, está em você. Amém? Por isso Paulo declara, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E Paulo diz em Colossenses 1:27, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre as nações. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. De que modo se dá esta presença de Cristo em nós? 1 Coríntios 15:45 diz, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Adão, alma vivente. Mas o último Adão, espírito vivificante. O verbo que se fez carne é o último Adão, que ao morrer na cruz crucificou o primeiro Adão. Ressuscitou com corpo glorificado e incorruptível, foi exaltado e está à direita do Pai. Foi feito espírito vivificante. Isto é, transformou-se em um espírito que dá vida. Jesus se transformou em um espírito que dá vida, que vivifica através do Espírito Santo,
veio habitar em nossos corações. Nosso espírito estava morto, separado de Deus, porém, a receber a Cristo, o Senhor, entrou em nós o espírito vivificante de Ele e instalou no nosso interior o poder da morte, perdão e libertação, e o poder de sua ressurreição, vida, glória e paz, e nos vivificou. Romanos 8, 9 a 11, Pablo continua dizendo, se diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito de aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Podemos notar estas expressões: o Espírito que habita em vós, o Espírito de Deus, Espírito de Cristo. O Cristo indistintamente usa estas 4 expressões en estos poucos versículos. O Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Cristo. O Espírito de aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, seu Espírito, são usados indistintamente nestes versículos. Esto nos revela que pelo Espírito Santo, Cristo verdadeiramente está em nós. Cristo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim não significa unicamente que Cristo está em mim, sino a sua vez, que Ele vive por mim, em meu lugar, sem anular de nenhum modo minha responsabilidade pessoal. Eu voluntariamente, pela fé, permito que Ele seja o motor que inspire e impulsione todas as minhas ações ou reações. Pela fé desfaço meu velho homem, considero-me crucificado juntamente com Cristo. Ao crer no querigma de minha co-crucifixão com Cristo, bloqueio o meu velho homem, incluindo meus velhos sentimentos, emoções, pensamentos, atitudes e condutas. Considero a mim mesmo débil e completamente incapaz de agradar a Deus e de fazer sua vontade. Porém, como já não sou mas eu quem vive, e se Cristo vive em mim, Ele em mim é capaz, é poderoso para fazer a vontade de Deus. É Cristo em mim quem ama ao próximo, quem perdoa aquele que me ofende. É Cristo em mim quem lava os pés aos irmãos, vence o pecado,
vive em santidade. É Cristo em mim que obedece ao Pai. Já não vivo eu. Cristo vive em mim, significa que vive por mim. É Cristo em mim quem ora. Eu não gosto de orar, mas Cristo gosta. E se eu abro espaço para Ele gosta de estar em comunhão com o Pai. É Cristo em mim quem fala, quem aconselha, quem prega, ensina, sara os enfermos, expulsa os demônios. Toda vida, conduta, obra é Cristo em mim. E essa vida cristã não é imitar a Cristo. A vida cristã é Cristo. Amém? A função do Espírito Santo é reproduzir em nós o caráter de Cristo. Assim como o Espírito Santo veio sobre Maria e formou nela ao Filho de Deus, 9 meses, nasceu um menino. Agora o Espírito Santo está sobre cada um de nós e sua obra é formar ao Filho de Deus e manifestar ao mundo ao Filho de Deus. Amém? Cristo é a videira verdadeira. Nós os ramos. Assim como os ramos estão na videira e a videira está nos ramos, por meio de sua rica seiva, do mesmo modo estamos em Cristo e Ele em nós. Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos torneis meus discípulos. Amém? Vou concluir, porque vou concluir, dijo aleluia. Desculpa, uma piada. Mas aleluia também, porque vou concluir. Cristo em nós, a esperança da glória. Efésios 1:18 dice Pablo que Deus vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de Ele, alumbrando os olhos de vosso coração, para que saibais qual é a esperança a que vos ha chamado e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Cristo em nós, esperança da glória. Que glória? Palavra muito usada, Antigo e Novo Testamento. Mas às vezes usamos porque estamos acostumados sem analisar o significado. Glória na Bíblia é a manifestação visível
das virtudes invisíveis de Deus. Por isso a Bíblia diz, Salmo 19, os céus proclamam que a glória de Deus. Deus é invisível. Seus atributos divinos são invisíveis. Mas aquele firmamento, aquele céu cheio de estrelas, galáxias, constelações, proclamam a toda a humanidade as virtudes invisíveis de Deus. Quão grande Deus, quão poderoso, quão sábio. Que capacidade que Ele tem. Também a Bíblia diz: toda a terra está cheia de sua glória. Não há um pedacinho de terra no planeta Terra que você não vê a glória, a manifestação do poder de Deus. Uma flor, uma árvore, um pececinho, as montanhas, os lagos, um menino que nasce, um pintinho que nasce. Tudo manifesta que poderoso que Deus, que grande que Deus. Nós podemos ver a glória de Deus em uma flor, em um animalzinho, em um bebê, na natureza. Tudo revela a glória de Deus. Quando o homem, a mulher, vê a glória de Deus, fica maravilhado. E geralmente flui de sua boca uma expressão. Qual é? Glória a Deus. Está atribuindo a virtude de Deus. No entanto, a máxima e total manifestação da glória de Deus não está no firmamento, não está em uma flor, na natureza. A máxima e total manifestação da glória de Deus é Jesus, seu Filho. Ele é o esplendor de sua glória, a mesma imagem de sua substância. O Deus invisível se tornou visível através de seu Filho. O Verbo invisível se tornou carne, se tornou visível. E João disse: aquele Verbo se fez carne. E nós vimos, que vimos? Sua glória, glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. O Deus eterno, invisível, onipotente, cheio de graça, de amor, verdade, se tornou visível em Jesus. Quando a invisibilidade de Deus se manifesta aos homens, a Bíblia denomina a isso glória. Glória sempre está vinculado com visibilidade. Se crês, verás que a glória se vai tornar visível, verás a glória de Deus. Por isso dice que em Jesus, em Ele, habita corporalmente toda a plenitude da divinidade. Todos os atributos do Pai estão no Filho. E Jesus disse: Pai, em João 17, a glória que me tens dado, transmitido, eu tenho dado a eles para que sejam um. E declarou também: eu neles e tu em mim,
para que sejam aperfeiçoados na unidade. Imaginemos, irmãos, 3 círculos concêntricos. O primeiro círculo, vamos a desenhar em nossa imaginação 3 círculos, um dentro de outro. Primeiro círculo somos nós. O segundo círculo, dentro do primeiro, tangencialmente dentro, é Jesus, o Filho. E o terceiro é o Pai, dentro do segundo círculo. Eu neles, Jesus em nós, e tu em mim. O Pai em Jesus. Jesus habitado pela plenitude do Pai, agora em nós. Pois bem, a pergunta-chave: onde está o Filho? Onde está o Filho? Coloca a tua mão aqui em teu peito e diga comigo: está aqui o Filho de Deus. Fala forte. Habitado por o Pai. Está em mim. Está em mim. Eu creio. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bate palmas ao Senhor. Aleluia. Há esperança para você. É Cristo em vós, a esperança de glória. Há esperança para a tua família. É Cristo em vós. Há esperança para a igreja. É Cristo em nós. Amém? Há esperança para o Brasil, para a Argentina. A história não vai acabar como vai agora. A história vai mudar. Louvado seja o Senhor. Deus operará maravilhas. O Senhor vai manifestar sua glória e todos conhecerão. A terra será enchida da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Muitas coisas tremendas acontecerão no mundo. Mas quando, ao final, o 7º anjo toque a trombeta, haverá nos céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E Apocalipse 15 diz: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá e não te glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque teus atos de justiça se fizeram manifestos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém.